Hoje eu saúdo vocês com oi, bom dia, paz do Senhor, para quem gosta da paz do Senhor, amém? Eu estou feliz em estar aqui com vocês hoje, agradecer o convite do pastor, da igreja, por estarem me recebendo aqui. Estou muito feliz, amém, irmãos? E a gente vai estudar hoje o capítulo 15 de João. João, capítulo 15. Todo mundo achou? É interessante que os irmãos que trouxeram canetas, caderno, né? Devessem apontar os textos bíblicos para verificar em casa também, para estudar com a família também durante a semana. Sempre é bom. João 15, verso 18. Diz assim a palavra de Deus. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque vocês não são do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos das palavras que eu vos disse, não é o servo maior do que seu Senhor. Se a mim perseguiram, também perseguirão a vocês. Se guardarem as minhas palavras, guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conheceram aquele que me enviou. Pai, fale conosco, Senhor Jesus, que eu possa abrir os meus lábios, mas que o Senhor possa abrir os corações, que possa haver uma reverência à sua palavra, que nossos corações possam tremer diante da verdade bíblica, Pai. Possamos estremecer diante da verdade. Fale conosco, nos ensina, nos instrua, nos faça prestar atenção na sua palavra, Pai. Amém. Irmãos, aqui Jesus, ele faz uma declaração muito forte. Jesus diz o seguinte, olha, vocês serão perseguidos. Hoje nós estamos a falar sobre a igreja perseguida, principalmente na África, né? Eu sou africano, vocês vão perceber pelo meu sotaque. Eu não sou baiano, não, tá bom? A pessoa fala, você é baiano? Não, eu sou angolano, amém? Eu sou pastor da Igreja Bíblica do Cordeiro aqui em São Paulo e sou angolano. Aqui Jesus faz essa declaração. Ele diz assim, olha, um dos sinais verdadeiros que vai evidenciar de que, de fato, vocês são meus seguidores é que, assim conforme perseguiram a mim, vão perseguir a vocês. Essa palavra perseguir é como se fosse, vocês serão caçados, vocês serão procurados. Sabe quando você vai numa selva e está caçando um animal para abatê-lo, para destruí-lo, para matá-lo? Farão isso com vocês. E não importa o quanto vocês orem para que isso não aconteça, isso vai acontecer. Jesus está dando essa declaração. Então, Jesus está dizendo assim, se vocês forem parecidos comigo, tudo que fizeram comigo farão com vocês. E aquilo que não puderam fazer comigo quando eu estava aqui, vão tentar fazer com vocês. Vocês serão caçados. Então, quanto mais, Jesus está dizendo, vocês se parecerem comigo, mais o mundo terá prazer de fazer com vocês aquilo que não puderam fazer comigo, por eu já não estar aí. Como eles não puderam fazer isso comigo, eles vão fazer com vocês. Eles vão caçar vocês. Então, o mundo, Deus está dizendo, o mundo, na verdade, não odeia vocês por quem vocês são, porque por si mesmo vocês não são nada. O mundo vai vos odiar por causa de mim, por causa do meu nome. Vocês vão perceber algo que, se nós fôssemos mais parecidos com Jesus, nós seríamos mais perseguidos, porque ele era assim, ele foi perseguido. Quando ele se encarnou, o ministério dele todo girou em torno disso. Vocês vão perceber que nós temos pouca perseguição. No mundo, como eu falo, no mundo não, no Brasil, não é propriamente, a gente vê isso como uma grande bênção, num outro sentido. É porque nós somos pouco parecidos com Cristo. E essa perseguição não vem, às vezes, por causa de um governo. Não. Essas perseguições, essas promessas que Cristo faz, essas perseguições começam onde? Na família, no trabalho, na faculdade, nos vizinhos, no dia a dia. Então, haveria mais perseguições. A gente vai falar sobre a igreja da África, mas eu quero trazer algo para uma igreja daqui, para a igreja local nesse momento. Haveria muito mais perseguições local se houvesse mais cristãos parecidos com quem? Com Jesus. Esse é um tipo de palavra, é um tipo de promessa que a gente nunca vê como uma promessa divina. Ele promete isso. Fala, vocês vão me seguir, mas eu faço uma promessa. Vocês vão me seguir e vocês serão seguidos pelo mundo. Vocês serão perseguidos. Então,
nem todo mundo recebe a mesma proporção de perseguição, mas todo mundo que de fato resolve seguir a Jesus será perseguido. Não tem como escapar. O nosso jejum, a nossa oração não vai nos livrar disso. Isso vai acontecer. E se não está a acontecer, tem uma parada errada. Alguma coisa não bate certo. Alguma coisa está errada que não está certo. Porque Jesus disse, vocês serão perseguidos. Não apenas isso. Vocês vão perceber algo que a marca do cristianismo verdadeiro é essa. É que eles incomodam o mundo e o mundo se incomoda com o que eles incomodam. Então eles acabam indo atrás desses crentes. O apóstolo Paulo disse na segunda carta que ele escreve para Timóteo, no capítulo 3, no versículo 12, olha o que ele diz. De fato, todos que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Não diz algumas pessoas, não diz muitas pessoas, diz todos. Não diz todo mundo, diz que todos que desejam viver piedosamente. A piedade e a perseguição caminham juntos. É a marca do cristão genuíno. Então, a natureza da perseguição não é resultado de uma igreja que ora pouco ou é muito impiedosa. É resultado da igreja como corpo e do crente individual como um crente piedoso. Então, vocês vão perceber algo que Jesus, ele está dizendo assim, quando isso acontecer, não se assustam. Vocês deveriam se assustar quando isso não está acontecendo. Porque é sinal que as escrituras não estão se cumprindo na vida de vocês. Isso deveria nos preocupar, de alguma forma. Por que ninguém se levanta contra nós se o Messias disse que o mundo iria se levantar contra nós? Vocês vão perceber algo que nas escrituras, que o pão, o milagre, era para todas as pessoas. Mas a perseguição era restrita aos seus discípulos. É um privilégio que só aqueles que vivem piedosamente enfrentam, desfrutam. Você vai ver que os cristãos, eles enfrentam perseguições em lugares diferentes, de forma diferente, mas todo crente verdadeiro, todo, não é alguns, como a Bíblia fala, de alguma forma, ele passa por isso. Às vezes, a gente para e, a gente dá graças a Deus por estarmos num país que tem a liberdade de cultuar ao Senhor, e a gente ora pelos crentes perseguidos, mas eu pergunto, quando a gente ora pelos cristãos perseguidos na África, nós estamos a orar para quê? Para que a perseguição termine? Para que os perseguidos morram? Ou para que os perseguidos sejam fortes? Às vezes a gente nem sabe o porquê está orando. É uma coisa que Cristo disse que vai acontecer. E não importa o quanto a gente ora, essa perseguição não vai parar. Porque não é um sinal da igreja fracassada, é o sinal da igreja triunfante no mundo. É o sinal de que aí está acontecendo uma parada do céu na terra e o inimigo se levanta. Jesus disse assim, olha, eles farão com vocês tudo que fizeram comigo e o que não conseguiram fazer, eles vão tentar fazer com vocês. Então, nós não estamos sendo perseguidos como esses que estão sendo na África e como a igreja primitiva foi, porque nós não estamos a viver como eles viveram. O nosso cristianismo hoje é um cristianismo fechado, do tipo, você vai perceber algo, nós somos os crentes que não tem problema. Se você de fato resolver viver a sua vida um dia, como um cristão genuíno, você vai ter problema. Às vezes você vê o crente estar num ambiente de trabalho, ele não prega aí. Ele fala, aqui não é um local ideal para falar de Jesus. E fala, não somos perseguidos porque temos liberdade. Não é isso. Não é sobre a liberdade, é sobre a covardia. Um lugar ideal que não é um lugar para falar de Cristo, é um lugar que você não deveria pensar em estar. Não consegui entender isso? Todos os lugares são lugares para falar do Messias, todos. A gente não tem esse problema, esse conflito com o mundo, por quê? Porque nós temos aquela ideia do tipo, olha como é que funciona, olha, e respeitarmos opiniões erradas. Sabe aquela parada que fala assim, eu não concordo com você, mas eu respeito. Na vida real não funciona. Se eu sei que 2 mais 2 é 4, aparece um cara que fala que 2 mais 2 é 5, e eu falo que eu respeito, eu tenho problema com isso. Então, consegui entender? 2 mais 2 é 4 em toda parte do mundo. O cara que fala é 5 e eu falo que eu respeito, eu estou colaborando com o erro dele. Por causa de nós não agirmos assim, nós não temos conflito com o mundo. Eu falei uma vez na igreja,
uma coisa que deve ficar clara aqui. Irmãos, eu não respeito a opinião errada. Se uma opinião está errada, eu tenho que falar. E se você não concorda comigo, você está agindo justamente como eu, porque você não está respeitando a minha opinião. Na vida real não é possível respeitar a opinião errada. Não concordo, tem que respeitar a opinião de todos. Então por que você não respeita a minha opinião e não respeitar a sua opinião? A gente não quer se embate com o mundo. Eu sou contra o homossexualismo, mas não tenho nada contra. E tenho muitos amigos homossexuais. Às vezes nem o próprio homossexual tem tantos amigos homossexuais assim, como o cara que fala que tem muitos amigos homossexuais só para não se comprometer em dizer que é uma coisa errada. Então, eu consegui entender e falar, não, nós não temos perseguição. Não tem como ter essa perseguição. Se você não tem um embate com o mundo, se você não prega contra as coisas erradas que eles fazem. E a gente vê, a gente vive num mundo que a gente tem essa liberdade de estar pregando, só que no outro lado do mundo, existem cristãos que encaram a verdade de outro jeito. E se encarassem como nós encaramos, viveríamos como nós vivemos. Você vai perceber que em cada estalar de dedo, cristãos, nesse momento, estão a ser perseguidos na África, estão a ser perseguidos na China, estão a ser perseguidos por uma palavra, pela mesma palavra que nós temos coragem de usar como legenda das nossas fotos no Instagram, mas não temos coragem de usar para rebater o erro. Nós usamos essas palavras para fazer memes. A mesma palavra que cristãos estão a usar para pregar e estão a morrer em diversas partes do mundo. Nós vamos perceber uma coisa, que essa palavra que nós temos hoje, a gente usa como adesivo do carro, para fazer meme, a gente vê stand-up de crente usando uma palavra que pessoas precisaram dar sangue. Então, conseguir entender isso, irmãos? Pensa em algo que o texto bíblico que nós lemos diz que todo cristão vai ser perseguido. Às vezes a perseguição começa dentro da própria igreja também. Não sei se você ler no material do DIP, vocês vão perceber que a gente pode não saber muito, fala sobre Boko Haram, aquele grupo que era os extremistas da Nigéria, que eles querem implementar a religião islâmica lá. Eu li a história de uma menina de 14 anos. Essa menina, ela vai contar como os caras do Islã chegavam lá na Nigéria para tentar catequizar as pessoas e destruir os princípios bíblicos, eles sequestravam meninas. Essa moça, essa adolescente de 14 anos, ela dizia, eu fui sequestrada e era abusada 15 vezes por dia. E tudo que eles diziam é o seguinte, nós vamos continuar a abusar de você até que você negue a sua fé. Vocês conseguem entender que tudo que uma adolescente de 14 anos precisava fazer é dizer, eu nego Cristo Jesus, para deixar de ser abusada. Então, você vê que os homens lá, eles são mortos. Eles perdem o direito de viver. E as mulheres crentes lá, que abraçam o cristianismo, elas não perdem o direito de viver, mas perdem a dignidade, porque elas são estupradas. Por uma única palavra, eu não nego Cristo Jesus. Vocês não conseguem entender isso, irmãos? Nós não estamos preocupados com isso. Na vida real, não. Na vida real, nós não estamos preocupados com isso, porque para muitos cristãos na África, eles gostariam de ter esse privilégio. E nós olhamos para alguns caras que, estava falando com um irmão aqui ontem, que eles vão para a África. Eles vão para a África e chegam lá, em alguns lugares que conhecem a palavra, tira uma foto, posta no Instagram. Fui fazer missão na África. Irmãos, vou explicar um negócio aqui, entre amigos aqui. Esses caras que você vê no Instagram, ficam postando foto assim, missão na África, eles não são missionários. Existem lugares na África que nunca, de fato, tiveram o privilégio de ouvir a palavra de Deus. O Islã, eles não são como a Umbanda ou o Candomblé aqui, que respeitam a opinião diferente. Eles matam. Vocês estão entendendo isso? Eles, de fato, matam. Esses caras que vão lá, pregam em grandes eventos, eles não estão aí fazer missão. Eles estão aí pregar e voltam. E é normal fazer isso. É comum.
De fato, se nós estivéssemos preocupados com a missão, nós prepararíamos pessoas para estar entre o povo, para viver com eles. Um cara que fica num hotel e vai pregar, depois volta para o Brasil, não é missionário coisa nenhuma, é um pregador, e é normal isso acontecer. Os muçulmanos, em alguns lugares da África, quando eles vão para colonizar com os ensinos do Islã, eles não chegam e pregam e voltam, eles vivem. Eles casam com mulheres naquele lugar e têm muitos filhos para que esses filhos reproduzam a religião deles aí. Eles não chegam e tiram foto e postam na rede social. Eles convivem com o povo, eles se enturmam naquela cultura. Estão conseguindo entender isso? Que esses malucos de terno que ficam postando, eles usam o povo africano para se aparecer na internet, conseguir pix, conseguir seguidores. Eles não são missionários. Os muçulmanos, quando vão em países na África que não têm a palavra, que não têm a religião deles, eles se enturmam, eles começam a fazer comércio. Estão entendendo? Você consegue entender isso? Que muito do que a gente chama de missão na África não é missão coisa nenhuma. O cara fica 3 dias lá e, nossa, missão, e conta um monte de história, e o pessoal aqui, nossa, você é um grande missionário. Irmãos, nós precisamos preparar pessoas para enviar para esses lugares para se enturmar com o povo. Quando Paulo ia para um lugar, plantar alguma igreja, fazer missão, ele ficava aí até ver Cristo sendo formado nas pessoas e só depois ele saía. O que nossos irmãos precisam nesse momento é pessoas que se relacionem com eles de fato, que ensina, que fique com eles. E você vai perceber que o que acontece na África não sai na mídia, fica apenas na África, irmãos. Não aparece em nada. Pensa em algo. Eu li sobre um cristão nigeriano que ele dizia o seguinte: olha, às vezes nós temos culto aqui e os radicais, os muçulmanos chegavam e lançavam e ateavam fogo nos negócios, destruíam a igreja, às vezes chegavam e queimavam tudo no momento de culto e todas as igrejas se destruíam, tudo queimava, as cadeiras se acabavam. E ele falou assim, mas acontecia uma coisa: toda vez que os muçulmanos destruíam nossos templos, nós construíamos um templo maior, mais forte ainda, mais espaçoso, aproveitar um maior terreno. Eu falei, é Deus querendo agregar mais, ampliar o templo dele e usando a mão dos filhos do diabo para destruir aquele trabalho. Tipo, vou deixar o Satanás fazer a minha obra do tipo, destrói o templo para que possa construir um templo maior. Então, consegui entender isso, irmãos? Que o próprio Deus tem essa preocupação, que toda vez parece que Satanás se levanta para destruir a igreja, ela cresce mais. É como se a igreja fosse uma semente, quanto mais enterram, mais ela cresce de alguma forma. Esse é o sinal da igreja verdadeira. A perseguição nunca foi um problema para a igreja, a heresia é. Nunca nenhuma igreja morreu ou se dividiu porque ela foi perseguida, muito pelo contrário. Essa perseguição espalhava os crentes para levar essa palavra nos diversos lugares que eles passavam. Mas há uma coisa que destrói a igreja: pecado. Isso destrói. Frieza, heresia. Isso devia nos preocupar mais do que a perseguição. Isso fere a igreja. Vocês vão perceber algo nas Escrituras, até lendo sobre esse povo, sobre os nigerianos, sobre o pessoal do Ghana, onde aí os muçulmanos são mais radicais, que eles chegam e querem matar mesmo. Os pastores diziam assim: o nosso povo não tem muita coisa, não tem um som, não tem nada, mas eles têm fé. Eles têm fé de que eles saem de casa para cultuar e sabem que podem não voltar. É como se eles cultuassem o Senhor, tipo, hoje é o nosso último culto. Eles não sabiam o que acontecia depois. Eu estava com um amigo há 3 meses atrás, ele é um missionário na Índia. Ele falou: olha, Bruno, eu vou falar um negócio para você, olha, nós enviamos muitos missionários daqui do Brasil para a Índia, mas eles não são missionários, eles recebem um salário, mas não pregam a palavra de Deus, porque eles estão com medo. Ele falou: nós não conseguimos construir templos lá, nós fazemos culto nos lares, porque toda vez que a gente constrói um templo, os hindus chegam e destroem aquilo, nós vamos presos. Ele falou: nós precisamos de pessoas corajosas, que vão aí para viver com essa coragem. Pensam em algo. Esse povo que a gente olha às vezes com pena, a gente fica preocupado, isso devia nos preocupar, devia causar tristeza no nosso coração. Mas eu falo: olha,
eles têm mais coisas para nos ensinar do que nós. Nós temos dificuldade em vir para um culto, às vezes, quando o clima está ruim, ainda nem começou a chover. A gente vai falar, o clima está ruim, vai chover. Nem começou ainda, a gente já programa, não vai chover, a gente não vai para o culto, não. O pessoal sai de lá, vai para o culto, sem saber se vai voltar. Então, consegui entender isso, irmãos? E nós falamos, nós estamos a progredir, nós somos assim. Devemos ver isso. Por que nós não ouvimos falar sobre esses cristãos perseguidos na África? Sobre essas mulheres abusadas? Sobre essas crianças de 11 anos que muitas vezes são forçadas para casar com muçulmanos? 11, 12 anos são forçadas a casar com essa galera. Então, você imagina enfrentar tortura por apenas 5 palavras. Eu acredito em Jesus. E tudo que você precisa dizer é, eu já não acredito em Jesus para você não ser torturado. Irmãos, vocês acham que é fácil organizar um evento, juntar uma galera para orar por missões, para orar pelos cristãos perseguidos? É fácil. Sabe o que é difícil? É organizar uma galera, eles levar para esses lugares onde o evangelho, de fato, ainda não é conhecido. Os nossos jovens, eles estão cheios de sonhos, estão cheios de projetos, mas estão completamente vazios de paixão pelas almas perdidas. As pessoas já se formam pensando, olha, vou me formar porque eu vou estar numa igreja X conhecida. Nós não formamos pessoas para alcançar os perdidos. Nós formamos pessoas que querem aparecer. Então, conseguir entender isso, irmãos? Olha, às vezes nós estamos aqui fazer esse evento, nós estamos preocupados com a igreja lá. Mano, você às vezes nem está preocupado nem com a sua igreja aqui. Você nem sabe os problemas da sua igreja aqui. Está se preocupado com uma igreja lá. Não é possível você amar a igreja perseguida, que você nunca viu, se você próprio não ama a sua igreja. Então, consegui entender, a gente viaja. Você nem sabe quais problemas que estão acontecendo aqui, você quer resolver o problema de lá. No mundo real é assim que as coisas funcionam. Os nossos jovens podem ser facilmente reunidos, sabe? Participar em eventos sobre a missão, sobre a perseguição. Mas quem vai chegar e dizer, pastor, eu desejo ser um missionário. Pastor, invistam em mim, me treinam, eu quero ir para esses lugares, eu desejo ir para esses lugares, eu sou jovem, eu quero. Não aparece ninguém. A gente vai se reunir, vai falar sobre a missão, vai falar sobre a perseguição, daqui a uma semana a gente esquece tudo. E quando tiver um evento sobre a missão, sobre a perseguição, a gente fala de novo. E depois a gente esquece de novo. Porque isso não é uma coisa que toca conosco, isso não nos incomoda. A gente se apercebeu que existem crentes perseguidos porque tem um evento, provavelmente. Mas se não, a gente está preocupado com o quê? Não estamos preocupados com a próxima polêmica, com o próximo vídeo do Iago Martins, com a próxima polêmica do mundo da internet. Porque preocupação com cristãos perseguidos na África, na China, não nos incomoda. A gente, às vezes, não consegue fazer um culto familiar para orar para essas pessoas. Isso não é uma coisa que nos fere. Vocês vão perceber algo. O Senhor disse assim, nesse capítulo 15 de João, no versículo 13, ele fala assim, olha, ninguém tem maior amor do que esse, dar a vida pelos seus amigos. E o dar a vida aqui não é dar apenas recursos. Enquanto nós aqui estamos a dar recursos e temos dificuldade em fazer uma contribuição para o Senhor, esses crentes lá, eles dão como oferta a sua própria vida. Do tipo, eu vou, ainda que não tiver nada para ofertar ao Senhor, a minha vida será essa oferta. Então, pensam em algo. A gente fala sobre evangelismo às vezes. Nós, não sei se aqui às vezes tem evangelismo, a gente não consegue nem, a gente não está preocupado nem com quem está no outro lado da calçada. A gente está preocupado com quem está no outro lado do mundo. Se tem um evangelismo aqui, a gente não consegue evangelizar os vizinhos, os colegas, os primos, os parentes. Não tem preocupação com essa galera e nós estamos preocupados com a galera que está lá. Estão conseguindo entender isso, irmãos? Que o nosso jovem tem dificuldade de um evangelismo na igreja. Você acha que esses jovens serão enviados, tem desejo de ser enviado para a China? Para a Índia, para o Ghana, para o Togo, para a Ruanda? Não é essa a preocupação. É mais uma coisa teórica. O mundo real não é assim que funciona. Eu vou falar um negócio para vocês, irmãos. Nesses lugares onde tem perseguição, onde não tem muito conhecimento do Evangelho, muitas igrejas como aqui tem a manifestação do poder de Deus.
de uma forma tremenda, que nós só ouvimos falar, nós vamos ler nos livros, mas de fato não vamos experimentar isso. Não vamos, porque nós temos medo. Quando o Senhor Jesus me alcançou, eu cresci num ambiente que em Angola não tinha muitas igrejas, quase nada de igreja, nada. Nunca ouvi falar sobre Deus assim, não sabia que tinha outras igrejas além da igreja católica. Uma noite, fiquei em oração, quando eram 6 da manhã, eu senti a necessidade de pegar um ônibus. Eu não sabia para onde eu tinha que ir. Eu peguei um ônibus e fui, um ônibus distante. Desci, peguei outro ônibus. Eu não sabia para onde estava indo, mas eu senti a necessidade que eu deveria ir onde eu estava indo. Eu fiz uma viagem, era um adolescente, eu tinha 17 anos. Eu parei, eu entrei no meio de uma floresta e eu comecei a andar. Não tinha celular, não tinha esses negócios de tecnologia. Eu comecei a andar, eu andei e vi como se fosse uma cabana, assim. Eu entrei e eu conversei com aquela família. E eram, acho que, 4 da tarde. Eu não sabia como voltar para casa. Eles me apresentaram uma galera daquela aldeia, daquele lugar. E eu conheci muita gente. Eles pediram, prega para nós a palavra de Deus. Eu comecei a pregar. Eu preguei sobre Marcos, que fala sobre o batismo. Eu comecei a pregar, à medida que eu ia pregando, chegava uma galera, e deu 5 da tarde. Eu não sabia como voltar para casa. E eu não cresci num ambiente onde passei muita dificuldade. Então, aquela realidade me assustava. Eram 6 horas, eu não sabia quais ônibus eu tinha que pegar para voltar para casa. E eles falaram assim, olha, você não vai voltar para casa. E eu fiquei assustado. Eles disseram, você tem que passar a noite aqui. Aí eu falei, eles vão me matar. Já eram 7 horas da noite, eu não sabia como voltar para casa. E eles falaram, calma aí, a gente vai fazer um jantar. Eles pegaram um arroz, ferveram, e um feijão fervido, e fizeram uma comida, e todo mundo comeu aí. Come aí. Aí eu comi. E eles fizeram uma cama para mim, como se fosse de tijolo. Sabe tijolo? Tijolo. Uma cama, o tijolo. E estava tudo assim, e colocaram um lençol assim por cima. E eu pensei, sabe, foi Jacó que dormiu e colocou, e fez da pedra seu travesseiro? Quem foi? Foi Jacó? Não sei se foi Jacó, que ele dormiu e fez da cama, de uma pedra seu travesseiro. Um negócio durão assim. Aí eles falaram, fica aqui, passa a noite aqui. Eu falei, Jesus, se eu sair daqui vivo, eu nunca mais me aventuro com essas coisas. Eu fiquei a noite toda com medo, falei, eles vão me matar à noite. Quando eram 4 horas, eles me acordaram, uma galera. Falaram assim, nós queremos ser batizados. Nós precisamos ser batizados. E uma galera. Aí eu falei, tudo bem, vamos lá. Nós fizemos uma caminhada, mas em uma caminhada eles me levaram para um rio. Vinha rio. Eu falei, acho que eles estavam me levar no meio da floresta para desaparecer com o meu corpo. Eu só pensava nisso. Quando chegamos lá, eu vi o rio, falei, Deus é poderoso. Deus é poderoso, irmãos. Enquanto a gente lê sobre isso, as pessoas que de fato estão comprometidas em viver, elas não leem sobre isso apenas, elas vivem isso. O poder de Deus é real nesses lugares. As conversões acontecem assim como acontecia na Bíblia. Então, consegui entender? Eu saí daquele lugar, uma galera foi batizada. Eu não sei como consegui voltar para casa. O que eu sei é que eu não conheço aqueles caras. Eu não sei como eles estão hoje. Tentei procurar de novo aquele lugar para voltar. Eu nunca mais soube daquele lugar. Vocês conseguem entender que na vida real, você pode pensar que aquilo que a Bíblia fala é apenas coisa da Bíblia. Nós víamos conversões instantâneas acontecendo na Bíblia. Pessoas sendo batizadas pelo poder do Espírito, que não era o pregador que movia esse desejo, era o Espírito Santo que movia esse desejo no coração das pessoas. As pessoas perguntavam, o que devemos fazer agora para ser salvos? Hoje nós precisamos fazer, precisamos induzir. Mas quando Deus, de fato,
Ele age, Ele move as pessoas. Irmãos, vocês acreditam que nós estamos preocupados com esses cristãos que estão sendo perseguidos? Não estamos. Quando os Estados Unidos a gente vê os Estados Unidos está preocupado com Israel, sabe o que eles fazem? E não ficam torcendo por eles. Eles enviam os seus melhores soldados para ir lá, para ajudar, para se envolver com eles, de modo que soldados americanos vão se envolver em problema dos israelitas, para dar a vida, sabendo que não voltariam, porque eles estão preocupados. Será que nós teríamos coragem de enviar nossos soldados de Cristo para se envolver nessa causa? É bonito falar, é bonito ler, mas se eu falar, quem de fato aqui está preparado para ir para esse lugar? O jovem tem plano de terminar a faculdade, ou não constitui família ainda. Vocês conseguem entender isso? E nós estamos a falar sobre um monte de coisas que, é bonito falar, mas na vida real parece que não funciona para nós. Você tem essa preocupação, irmãos? O amor pela igreja perseguida não envolve apenas nossas emoções, envolve mais do que isso. A gente deve se mover, a gente deve fazer alguma coisa, devemos nos mover. Nós deveríamos estar preocupados com isso, enviar bíblias, escrever cartas, procurar saber da igreja que realmente precisam, não esperar que alguém nos procura. Nós devemos procurar esses irmãos. Irmão, vocês não estão sozinhos, nós estamos aqui do outro lado do mundo orando por vocês, mas isso não faz você ter notoriedade, porque é uma coisa que ninguém vai ver. Você tem a possibilidade hoje de enviar bíblias, de usar o seu recurso, de escrever cartas. Vocês lembram daqueles jovens, os moravianos, aqueles 2 jovens moravianos, que eles se aperceberam que havia uma ilha onde tinha muitos escravos. Eles disseram, nós queremos ir nessa ilha para pregar a palavra. E eles chegaram no dono da ilha e disseram, nós queremos ir aí para pregar. O dono da ilha disse assim, olha, nunca nenhum clérigo, nunca nenhum crente, um pastor foi nessa ilha, porque quem vai aí já não volta. Eles disseram, nós queremos ir aí, nós queremos nos vender como escravo para pregar para aqueles escravos africanos que estão aí. Imagina que eles se venderam como escravo e o dinheiro da venda, eles pagaram a passagem e eles foram. Porque eles conseguiam viver, para ele era menos doloroso viver como escravo do que viver sabendo que existe uma ilha onde tem milhares de africanos que nunca ouviram a palavra. Isso fere o coração deles. E eram jovens. Os nossos jovens não estão preocupados com isso. Os nossos jovens estão preocupados em fazer meme com a palavra de Deus. Os nossos jovens estão preocupados com debates. Por isso que a nossa igreja não triunfa. Por isso que a igreja não incomoda o mundo. Se a nossa igreja, de fato, resolvesse incomodar o mundo, Satanás iria nos incomodar de alguma forma. A gente se parece com o mundo. Nós estamos cheios de sonhos, de paixões, mas o nosso coração é completamente vazio pelos perdidos, pelas almas, pelos perdidos até que estão próximos de nós. Então, pensam em algo. E como é que nós, como igreja, devemos lidar com esses cristãos que são perseguidos? Você poderia me acompanhar em Atos 9? Atos 9, bom que você acompanhe ou que você anote em algum lugar. Atos 9, o Senhor, deixa eu ler aqui, Atos 9, 4, dizia assim, e ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Esse texto bíblico que todo mundo conhece, fala sobre Paulo. Quando ele perseguia a igreja, o Senhor aparece para ele e diz, olha, por que você me persegue? Como se o próprio Cristo, de forma pessoal, chega para Paulo e diz assim, olha, o que você está fazendo com esses crentes, com esse pequeno rebanho que é fraco, você está fazendo diretamente comigo. Só que Paulo estava vendo um grupinho de crentes fracos. Estão conseguindo entender isso, irmãos? Era tipo um grupo pequeno. E Cristo, ele aparece para Paulo e fala assim, olha, você não está perseguindo apenas um grupo de pessoas fracas. Você está perseguindo a mim. A união de Cristo e a sua igreja é de uma forma tão inseparável que o perseguir a igreja, eu persegui quem? A Cristo Jesus. Não é possível ter essa separação. Vocês vão perceber algo que, no ministério de Jesus, quando ele foi perseguido no seu corpo, na sua encarnação, ele não fez nada. Ele foi como uma ovelha morta ao matadouro. Mas quando perseguem a sua igreja, ele se levanta. Ele vê até o perseguidor e trata com ele diretamente. É como se a dor que
O meu povo sente, eu sinto. Esses cristãos perseguidos, eles não estão abandonados pelo Senhor. Ainda que foram abandonados por nós de alguma forma, o Senhor nunca abandona os seus. E Cristo sente a dor deles, Cristo sente de fato. Cristo não apenas se comove, Cristo se move e vai até eles. Como seria bom se nós tivéssemos o mesmo sentimento que é em Cristo Jesus com esses cristãos? Do tipo, tudo que fazem pela igreja perseguida, fazem diretamente para quem? Para Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 4:9, dizendo, olha, em tudo estamos perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste no corpo. O apóstolo Paulo diz sobre isso, fala, cada ferida minha é a marca de Cristo em mim, por causa do evangelho de Jesus. O apóstolo diz assim, em tudo somos perseguidos, em tudo, mas não destruído. A igreja verdadeira, a igreja de Jesus, ela pode ser perseguida pelo mundo, mas nunca será destruída. Ela pode ser acusada pelo mundo, mas nunca será condenada por ele. É Cristo quem cuida. Vocês estão conseguindo entender isso? Que Cristo cuida da sua igreja. Por mais fraca que ela aparenta ser aos olhos dos homens, ao ponto de que um homem como Paulo a persegue, a dispersa, ela está sob os cuidados de alguém que é muito mais forte do que nós. Esse alguém é Cristo Jesus. Vocês vão perceber algo ainda no livro de Atos, no capítulo 4, no versículo 29. Vocês poderem me acompanhar. Diz assim, agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e conceda aos teus servos que falem com toda a intrepidez a sua palavra, enquanto estendes a mão para curar, para que se façam sinais e prodígios pelo teu santo servo Jesus. Quando a igreja começa a ser perseguida, a igreja, ao invés de estar separada, a igreja começa a ter o quê? Começa a aumentar as suas reuniões de orações. E eles começam a orar. Deus intervém de alguma forma. Deus nos dê força. Eles não pedem para que a perseguição termine. Eles pedem para que possam receber mais poder, ao ponto de que sinais comecem a acontecer, ao ponto de que a palavra triunfa naquele lugar. Vocês vão perceber que a igreja orava. A igreja orava, porque a oração pode fazer o que a igreja não pode. A oração pode ir onde a igreja não pode. A igreja bíblica, a igreja primitiva, quando a perseguição se intensificava, eles intensificavam a vida de oração entre eles, só que esses irmãos não estavam a orar porque estavam sendo perseguidos, eles estavam sendo perseguidos de fato porque eles oravam, eles tinham uma vida de oração, e eles oravam para que Deus pudesse fortalecer os crentes perseguidos. Vocês vão perceber que, irmãos, nós temos dificuldade em participar de um culto de oração. Nós não conseguimos resistir num culto de oração de 40 minutos. Você acha que não vamos resistir a uma perseguição? A gente orar 40 minutos aqui, a gente já fica triste. Estão entendendo isso? A gente fica, será que não acaba nunca? E essa igreja tinha esse costume de orar. A igreja tinha esse costume. E quando a igreja era perseguida, os crentes não clamavam para Deus levantar um governo cristão. Porque a segurança da igreja não vem do governo cristão, vem do céu. A perseguição nunca impediu isso, eles nunca ficaram a clamar. Essa ideia de que nós precisamos de um governo cristão para que a igreja triunfa, pode ser reformada, mas não é bíblica. Quem cuida da igreja é Deus. O governo da igreja vem do céu, irmãos. E o governo da igreja, do mundo não tem poder para limitar o triunfo da igreja. É Deus. Por que a igreja confia pouco na oração? Porque hoje tem muitos braços fortes que não vêm do céu. Tudo que uma igreja perseguida tem, de fato, é Deus. É o que nós, muitas vezes, precisamos. Nós temos tanta segurança. Você conseguiram imaginar se a igreja perseguida aqui começasse a fazer uma manifestação? Vamos fazer uma manifestação para impedir com que as coisas avançassem. Não faz isso. Então, o que eles fizeram? Eles iam orar. E o que a gente não faz, nem pela nossa própria igreja, mas vamos orar lá para os irmãos que estão lá. Não é assim que funciona na vida real, irmãos? Não é que funciona assim? Nós precisamos disso. Pensem em algo. A gente pode ter algumas aplicações para a nossa vida prática. É o seguinte, os nossos irmãos, eles podem estar sendo mais perseguidos que nós, de alguma forma, mas eles não estão mais seguros que nós, de alguma forma. Cristo segura a sua igreja.
Cristo, ele está mais preocupado com a segurança da igreja dele do que nós. Ele está preocupado. Aqui, a gente tem algumas coisas práticas para a nossa vida. A primeira é que a perseguição pode ser uma coisa má no presente, mas é por causa dessa coisa má no presente que algumas pessoas vão poder cultuar a Deus com muita tranquilidade no futuro. Hoje, se nós estamos aqui, sem nenhum conflito, temos essa igreja, algumas pessoas não sofreram, mas isso é alguém que teve que sofrer um dia. Hoje, se nós temos liberdade de se expressar, hoje não temos escravos aqui, porque algumas pessoas no passado tiveram que lutar contra isso. Tudo que essa igreja passa, a igreja na África passa, na Índia, na China passa, aqueles cristãos, de alguma forma ele está a conquistar algo que os futuros crentes vão desfrutar. Talvez ele não desfrute nesse momento. Às vezes Deus permite o nosso sofrimento agora para ensinar outras pessoas a lidarem com o sofrimento também. Ele permitiu com que a igreja primitiva sofresse para nos ensinar como nós devemos lidar com o nosso sofrimento. Você já imaginou o que seria de nós se o João não sofresse? Graças ao sofrimento dele, nós temos uma história aqui para lidar com o sofrimento. Já pensaram se Davi não sofresse tanto? Não teremos os salmos, não teremos o livro de Jó. Às vezes Deus pode estar instruindo uma pessoa por causa do teu sofrimento e você pode não estar percebendo isso. A perseguição, o sofrimento desses irmãos é uma ferramenta que o próprio Deus aqui, hoje, Ele está a usar para instruir cristãos no Brasil a como lidar com o sofrimento. Enquanto meninas lá são abusadas e não abandonam a igreja, aqui pessoas abandonam a igreja às vezes porque o pastor não deu a paz do Senhor. O pastor não mandou mensagem durante a semana, o pastor não se preocupa. Enquanto lá as pessoas estão conseguindo entender isso. Estão entendendo, irmãos? Enquanto lá, eles têm outra pegada. A gente pode tirar como aplicação também, é que Atos 4, versículo 41, os apóstolos, depois de serem açoitados pelo Sinédrio, saíram felizes, porque eles se consideraram dignos de sofrer por causa de Cristo. Sabem, os apóstolos foram espancados, mortos, mas eles estavam felizes. Eles davam glória a Deus por isso. Parece que eles estavam cheios de uma tristeza cheia de alegria. Tristeza pelo fato de não sentir dor, mas é uma dor por causa de Cristo, que produzia uma alegria neles. Alegria pelo fato de que a palavra de Deus estava sendo perseguida, estava sendo cumprida. Aquilo que Jesus falou a respeito da perseguição estava se cumprindo na vida deles. Eles se viram dignos, falam: obrigado, Senhor, pelo privilégio que me deste de sofrer por amor ao teu nome. Como diz a bem-aventurança, bem-aventurados que são perseguidos por causa do meu nome. Então, vocês conseguiram perceber que até devemos dar graças a Deus pelos que nos perseguem pela palavra, que é por causa deles que as escrituras se cumprem na nossa vida. É o que ele está ensinando aqui. Olha, sabe o que é triste? É quando a igreja perseguida, não só a igreja perseguida, o crente perseguido, de alguma forma, ele passa a imagem para o mundo como se as pessoas deveriam olhar para ele e sentir pena. É a coisa mais triste. Vocês vão perceber nas escrituras que toda vez que a igreja sofria algum ataque, eles não saíam pelo mundo do tipo: sintam pena de mim, sintam pena de mim. Irmãos, tudo que a igreja tem é Cristo. Isso não é uma declaração de fracasso do tipo que a igreja não tem nada. Isso é um brado de vitória. Que temos tudo o que precisamos e devemos gritar para o mundo: não sintam pena da igreja. Porque aquele que cuida dele é poderoso para impedir. E se ele não impediu, é porque ele quer ser glorificado nesse sofrimento. Ele quer ver o nome dele sendo glorificado em lugares onde pessoas que não têm temor por ele estariam blasfemando. Nós devemos passar essa mensagem para a igreja. Nós não somos órfãos. Nós temos um Deus. É triste você ver quando cristãos começam a falar: sintam pena de mim. É a pior coisa que você pode passar para o mundo. Nós temos Cristo, irmãos. A igreja tem Cristo. A igreja não é fraca. Não existe um exército no mundo mais forte do que a igreja. Não. Irmãos, antes de eu concluir aqui, vocês vão perceber algo. Quando Jesus Cristo morre, havia 12 homens iletrados. E esses 12 homens, e quando os judeus
E quando os romanos viram isso, eles pensaram que daqui a alguns anos tudo seria esquecido. Tudo seria esquecido. Só que parece que quando você morre, o teu impacto em algum lugar parece que reduz. Estão conseguindo entender isso? Mas é diferente com a igreja, com Cristo. Quando ele morre, quando ele vai para o céu, parece que o seu impacto se alastra cada vez mais. De tal modo que hoje é impossível você olhar para o mundo e não conseguir ver rastros de Cristo. Você vai ver que nos Estados Unidos temos algumas cidades com nomes de quê? De apóstolos. Aqui tem São Paulo, aqui tem São José dos Campos, aqui tem São Bernardo, tem Espírito Santo. Se Cristo não se encarnasse, se não tivesse um apóstolo com o nome de Paulo, não teria essa cidade de São Paulo. Estão conseguindo entender? Em Angola tem cidade de São Paulo. Não existe uma parte do mundo onde você possa enxergar e não ver traços desse homem chamado Jesus. A história não teve poder para ocultar ou para ofuscar. E esse homem chamado Jesus, ele proibiu que fizessem imagem a respeito dele. Tinha tudo para ser esquecido. Muito pelo contrário, cada vez mais triunfa. Cada vez mais conhecido. Vocês estão aqui, vocês não sabem o que acontece na África, mas lá tem cidades com o nome de apóstolos também. Você vai nos Estados Unidos, você vai em qualquer parte do mundo. Irmãos, não aconteceu com César, que queria eternizar o seu trono, fazendo estátuas para ser lembrado. Todo mundo será esquecido, mas ele não, irmãos. Nem os que sofrem por causa dele serão esquecidos de alguma forma. A gente pode tirar de aplicação algo também aqui. Não importa como a igreja está sendo perseguida, irmão, vai tudo bem. Não porque não está sendo perseguida, mas porque vai tudo de acordo com a vontade de Deus. João 16:20, ele fala, em verdade eu vos digo que vocês choram agora, vocês se lamentam agora, vocês ficam tristes agora, mas a vossa tristeza vai se converter em quê? Em alegria. E o que Cristo diz? A vossa tristeza em breve se transforma em alegria. Irmãos, uma pergunta aqui que eu faço para vocês para encerrar aqui. Se houvesse uma perseguição na igreja, você acha que nessa igreja, você acha que você permaneceria fiel? Você acha isso? Você acha que os jovens da igreja permaneceriam fiel? Você tem dificuldade de ler. Estão entendendo isso? Ler é o mínimo. Eu não estou falando a viver. Eu não estou a falar morrer. Falar ler a palavra. Você acha que terá coragem de morrer por ela? Por uma palavra que você não consegue ler. Se você não consegue ler, não creio que você consiga viver. E se você não consegue viver, não creio que você consiga morrer. Você teria coragem? Você pode falar, não, mas se houvesse uma perseguição, eu morreria. Então prova isso fazendo o mínimo. Leia pelo menos. É o que se espera de um crente. Vocês acham que se houvesse aqui uma perseguição, irmãos, você permaneceria fiel ao Senhor? De fato? E cuidado com aquilo que você vai dizer no seu coração. Cristo pode pedir provas disso. Igual ele pediu prova para quem? Para Pedro. Pedro falou, todo mundo pode te negar, menos eu. Eu falei, então vou te dar uma oportunidade para você provar isso. Então, cuidado com o que você vai afirmar no seu coração nesse momento. Amém, irmãos? Eu quero convidar vocês, irmãos, a de fato, a se importarem com essa causa dos cristãos perseguidos. A orar, a usar os seus recursos para estar ajudando essas pessoas. A enviar cartas, a enviar bíblias, a estar procurando pessoas que realmente carecem disso. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor.